Padre querido e Padre amado, Senhor, este es el segundo servicio de los hijos de Dios. Los miércoles, Senhor, el servicio realizado los días miércoles, son los servicios que recibe el nombre del servicio de la reunión de los hijos de Dios. Mi Padre, es un día especial donde el Señor enseña a nosotros, prepara a nosotros para el día de mañana. E nós hemos hablado, Senhor, em la igreja, durante muitos dias, meses, e hemos traído uma sequência de enseñanças. Enseñamos sobre a oração, enseñamos sobre a carne e o espírito, as obras da carne, fruto do espírito. E por último, Senhor, estivemos mostrando e aprendendo contigo sobre el ser guiado por el Espírito, tener al Espírito Santo caminhando ao lado de uno. E agora, Senhor, em los últimos 2 meses, hemos hecho um propósito, querendo que o Espírito Santo que camina a nosso lado entre em nós, habites em nós. E hoje, Senhor, seguiremos falando do cristiano sem o Espírito Santo, que representa o cristiano e o Espírito Santo, porque necessitamos, Senhor, entender isto, porque, Padre, é importante dar-te a ti esta importância que tu se lo merece. Mi Deus, em nome de Jesus, habla a nuestro coração. Ensina-nos tu palavra, Senhor, e que podamos estar cheios de tu presença. Toma nossas vidas, toma nossos caminhos, toma todo em tus manos. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Com as manos por cima de seu coração, respire profundo e solamente em seu consciente, em seu intelecto, em lo mais profundo de tu mente, imagina lo que os demás querem, lo que é importante para você, porque durante o dia, em la reunião de la manhã, hicimos este exercício de fé. Para e pensa em lo que é importante para você. Para uma madre, não há nada mais importante que seu filho. Para um esposo, nada é mais importante que sua esposa. Para um economista, não há nada mais importante que a solvência econômica, o dinheiro. Para um colecionador, não há nada mais importante que uma peça de coleção. Padre, tomamos tudo o que é importante para nós e queremos, Senhor, comparar esta coisa
tu presencia. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Qué es más importante para el economista? La solvencia econômica de él, sendo um cristiano, ou sua presença? Que é mais importante para um esposo cristiano? Seria sua esposa ou tu espírito? Por mais que pareça, Senhor, agressivo, mas é importante pensarmos em isso. Que há de mais importante em minha vida? Comparamos isso com tu presença. Comparamos isto com a terceira persona da Santíssima Trinidade, que é o Espírito Santo. E aí está, Senhor, a forma, a matemática, a equação completa, cabal, real, de sabermos quem eres tu para nós. Padre, são tantas coisas importantes em minha vida. A igreja é importante. Os missioneros são importantes. Os membros da igreja são importantes. Mis ovelhas são de importância grande em minha vida. Mas nada, Senhor, é mais importante que tu presença. Não há nada que pueda tomar su lugar. Esto es lo que queremos vivir a partir de hoy. Prepáranos para tener experiencia con el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted que es madre, piense en su hijo, porque no hay nada más importante. Você que é padre, pense em seu hijo. Você que é esposo, pense em sua esposa. Você que anela qualquer coisa, pense nesta coisa. Porque de isso se trata a prédica de hoje. Para descobrirmos, para que quede claro qual é o valor del Espírito Santo em nossas vidas. Em el nombre de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar-se, queridos, para não perdermos o tempo. Já aprendeu isso, Vitor? Gente, vamos dar uma repassada, porque a prédica de hoje, sinceramente, está maravilhosa. Amém? Queridos, muita atenção para não sairmos de lo que estávamos, ok? Nós outros aprendimos, como falamos domingo, aprendimos muita coisa sobre o Espírito Santo, verdade? Muita coisa. Se você para, por exemplo, para pensar, você vai ver que nos últimos 3 meses, sua vida espiritual é outra. Você já aprendeu muita coisa. No último ano, você já aprendeu muita coisa. Eu, nos últimos 2 anos, eu he aprendido coisas que eu, sinceramente, eu não me havia dado conta em 30 anos de estar com Deus. Você vê como Deus é glorioso. Então, vamos repassar. Recuerde-se que falávamos, vamos só de esse propósito aqui. Recuerde-se que nós outros hicimos um propósito para que Deus nos limpiara com el água limpia, como disse a Bíblia. Então, repassemos. Ezequiel 36. Eu só vou falar, você vai abrir aí por abrir, pero é bueno que você repasse, mas é só para volvermos aí, para que você veja a preparação para o que vamos fazer, já estamos fazendo a partir de hoje. Gente, recuerde-se que Deus chamou ao povo
e digo: esparcirei sobre vós outros água límpia. Sereis limpiados de todas vuestras imundícias, de todos vuestros ídolos. Te darei um coração novo, quitarei de ti o coração de pedra, derramarei sobre ti mi espírito, para que guarde minha palavra, cumpra meus estatutos. Correto? Tudo isso hemos aprendido passo a passo. Descobrimos que o maior desejo de Deus é que nós outros cristianos tenhamos o Espírito Santo adentro de nós outros. Correto? Vamos eliminar esta parte, terminou aí, porque isso já sabemos. A prédica de hoje é: quem somos nós outros para Deus? A Bíblia disse que nós outros somos a igreja de Cristo. A Bíblia disse que nós outros somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós outros somos o templo de Cristo. Então se observa a mentalidade de Deus e observa a mentalidade de nós outros. Mira como Deus vê a nós outros. Ele não nos vê como nós outros nos vemos. Nós outros nos vemos como religiosos. Nós outros nos vemos como, exemplo, tá? Católico, apostólico, testigo de Jeová, evangélico, cristiano, budista. Isso somos nós outros que criamos isto. Isso se chama religião. Nós outros criamos isso. Isso não é o que Deus pensa de nós outros. Deus disse assim, que nós outros somos o templo dele, somos o corpo dele, somos a novia dele, somos a igreja dele. Nós outros estamos cambiando tudo o que Deus quer para nós outros. O desejo de Deus por nós outros é uno, e nós outros vivimos com outro pensamento. Então vamos chegar a uma conclusão. Se nós outros somos templo do Espírito Santo, significa dizer que o Espírito Santo, se ele não entra em você, não entra em mim, se o Espírito Santo não hace morada em mim, não hace morada em Luiz, o Espírito Santo está sem casa. O Espírito Santo, ele está perdido. É a palavra mais certa. Porque ele não vai conseguir chegar a nenhuma pessoa, porque ele necessita de mim. O Espírito Santo, ele só terá perna se ele entra em mim. Ele só terá mano se ele entra em mim. Ele só falará se ele entra em mim. Entenda desta maneira, por mais cruda que seja, ele só vai poder ver o sofrimento das pessoas se eu dejo ele entrar em mim. Ele não vai poder salvar a humanidade sem mim, sem você. Vê a importância que nós outros temos para Deus, mas nós outros não conseguimos ver isso. Então Deus, ele disse, se ele derrama o Espírito dele sobre mim, ele disse, tus hijos profetizarão. Se o Espírito Santo é derramado, quando o Espírito Santo seja derramado sobre você sonhará sonho. Quando o Espírito Santo seja derramado em você falará novas línguas. Você anunciará minha palavra. Você cumprirá com minha palavra. Você guardará mis estatutos. Porque hoje, o cristianismo de hoje não consegue guardar a palavra de Deus. Por quê? Porque não estamos cheios do Espírito Santo.
Ok? Então, se o Espírito Santo, se eu lhe digo a ele, Senhor, entra em mim, o Espírito Santo tem uma casa para entrar. A Bíblia disse isso no livro de Mateus, capítulo 12, 43. Disse que a casa é de estar vazia, adornada. Se o Espírito Santo não entra em mim, isso é muito profundo, perdona-me. Se não entenda, levanta a mão e diga ao bispo, não estou conseguindo entender. Se o Espírito Santo não entra em você, mas com respeito a você, eu vou utilizar como exemplo. Se o Espírito Santo ele não entra em mim, o diabo entrará. Porque nós outros venimos no mundo para ser usado, ou usado por Deus, ou por el diabo. Nadie vino ao mundo para vagar. Todos que vieram ao mundo têm uma missão. Ou seremos utilizados para o bem, através do Espírito Santo, ou seremos utilizados para o mal, através do espírito maligno. E Jesus, ele deixa claro isso em sua palavra. Então, quero ser cristiano. Puedo ser cristiano sem o Espírito Santo? Puedo. Só que serei aquele cristiano que não evangelizo, não me preocupo com os problemas das pessoas, não me preocupo se a água vai para arriba ou para baixo, para mim dá lo mesmo. Então, se eu pergunto, o que estou eu fazendo sendo cristiano? Nada. Por que não consigo fazer nada? Porque eu não estou sendo usado por ele Espírito Santo. E se eu permaneço dentro de uma congregação sem ser utilizado por ele Espírito Santo, o diabo me cacha, ele me agarra e ele me vai utilizar. Por isso você vê ex-pastores roubando, você vê ex-membros abandonando a Jesus, abandonando a fé. Por quê? Porque não foram chenados e sediados por ele Espírito Santo. A essência de Deus, a essência de Ele, de Deus, é o Espírito Santo. O Deus que todas as pessoas falam, Ele se manifesta hoje por a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Espírito Santo. Então, deixa o Espírito Santo entrar em você. Enamore-se do Espírito Santo. Haga que o Espírito Santo se enamore de você. Se recuerda da prédica de domingo. Para conquistar a esposa, para conquistar. Vamos dar um exemplo claro. Você conseguiu entrar em seu trabalho e de um dia para o outro, de um dia ao outro, você foi gerente? Você foi supervisor? Você cresceu de um dia ao outro? Não. Você teve que mostrar a seu chefe, seu trabalho. Quem era você? Que funcionário era você? Como parabenizar, felicitar a Itza por ser considerada a funcionária do mês, a mais importante em aquele lugar. Aleluia, graças a Deus. Como conseguiu isto? Que todos os gerentes, os supervisores se sentaram, ele riera, a funcionária do mês, viene Itza, por quê? Porque é rúbia? Não, porque trabalhou diferente. Viene Itza, por quê? Porque é bonita? Não, porque trabalhou diferente. É funcionária do mês, ela se destacou, ela se diferenciou de todos os 300 ou 200 funcionários que há no super, e ela se ganhou. Isso é gloriosíssimo. Isso foi sentado todo dia em uma sítio, isso foi fartando no trabalho, isso foi chegando retrasado na empresa,
Isso foi sacando 1h30 e usted hizo 3 horas de almuerzo. Isso foi haciendo trampa en el trabajo. Não, porque se agarrara qualquer falha suya, você não seria a empregada del mês. Com todo respeito, isso é bonito, isso é glorioso, isso é maravilhoso. Fui reconhecida a funcionária, maravilhoso. É o reconhecimento que Deus quisiera dar a nós outros. Para um pouquinho e pensa nisso. Imagine-se, sou o melhor marido que existe. E para Jesus, qual é a minha preocupação com isto? A isso foi a prédica de hoje. Gente, ser cristiano, Luiz, Ivelice, Roberto, Vitor, Ismael, Jean, ser cristiano de hoje, você que me escuta do outro lado, vai em qualquer outra igreja, nós estamos falando de cristianismo. Ser cristiano de hoje, entenderá a função do Espírito Santo dentro de ele hoje mesmo. Ele agarraria hijo, hija, marido, mulher, carro, dinheiro, e ele pondria tudo em uma balança, e ele perguntaria a ele mesmo: quem é mais importante para mim? O Espírito Santo ou minha esposa? Quem é mais importante para mim? O Espírito Santo ou minha solvência econômica? Quem é mais importante para mim? O Espírito Santo ou o obispo? Quem é mais importante para mim? Ter comunhão com o Espírito Santo, agradar ao Espírito Santo ou agradar meus amigos? Quem é mais importante para mim? O cristiano inteligente, ele viveria desta maneira hoje. Porque, eu repito, um cristiano sem o Espírito Santo, ele tem fecha de expiração. Ele não vai permanecer muito tempo com Deus, porque o sello de Deus em uma pessoa se chama Espírito Santo. É importante isso, ok? Hasta esta parte aí compreenderam, verdade? Observa bem, nós outros vamos seguir a mesma Bíblia aí, de 36, que Deus promete. Observa bem, utiliza a sua cabeça, porque a mim me gusta ser culto educativo, não me gusta predicar. Eu não sou predicador, não. A mim me gusta ser culto que a pessoa vai pensando, atar cable uma coisa à outra. Observa que o 36, 25, o desejo de Deus era limpiar a nós outros. Que mais? Dar um coração novo, quitar nosso coração de pedra, dar um coração sensível, quer dizer, o coração de carne, derramar sobre nós outros o Espírito Santo. Vamos saber por que o desejo de Deus era este? Você vai entender agora. Em el mesmo Ezequiel 37, é glorioso. 37, página 1255. Página 1255. Por favor, a Bíblia verdecida. Observe, Ezequiel 37. Que diz o título, Itza? El valle de los huesos secos. Que diz o título, Luiz? Que bonito. Que diz o título, Vitor? Valle de los huesos secos. Olha que interessante. Que diz o título, José? El valle de los huesos secos. Observa, que diz o título, senhor Ismael? Valle de los huesos secos. Que diz o título, Georgiano? Valle de los huesos secos. Observa bem. Analisa bem. Valle de los huesos secos. Primeiro, onde haja hueso, significa que alguém morreu. Isso é claro. Valle de los huesos secos. Vamos poner isso como os mais grandes problemas que você pode passar. Vamos entender quem foi que levou este profeta
para aquele vade. Aí você vai começar a entender que ser cristiano é muito mais que entrar em uma igreja, é muito mais que sentar em uma silla. Observa para o que Deus está preparando você para 2026. Observa que classe de cristianos te será em 2026, 27, 30 e 40. Observa. Mira que interessante, ojalá que você entenda. Se não entende, levanta a mão e pergunta. Os que estão online, escreve aí o que não entendem. El valle de los huesos secos. La mano del Senhor. La mano de quem? La mano de quem? Del Senhor. Vino e se pousou sobre mim. Em que? En el Espírito del Senhor. Me levou hasta um vade que estava lleno de huesos e me puso. Quem puso ele? O próprio Deus puso a esse profeta, não era incrédulo, a esse profeta, esse homem de Deus, em meio de este vade. Luego me hizo dar de vueltas e passar cerca de los huesos, los cuales eram que? Muitíssimo e bastante secos. Há muito tempo já estava seco ali, muerto há muito tempo, e bastante secos, e estavam a flor de tierra. Atenção, el Senhor me perguntou. Que lhe perguntou o Senhor? Hijo de hombre, cristiano, hijo del hombre, creyente em mim, cobrarão vida estes huesos? E lhe contestei. Que lhe contestou o profeta? Senhor e Deus, tu que? Tu lo sabes. Observa. Então o Senhor me dijo. Que digo o Senhor? Que digo o Senhor? Profetiza sobre estes huesos e diles que? Observa bem, vou parar aqui para que não perdamos o feeling da prédica. Observa, mire-me cá. Quem levou esse homem em um vade de huesos secos? O próprio Deus. O próprio Deus. Quando nós outros nos encontramos com Deus, perdona-me, vou cambiar a palavra. Quando nós outros entramos em uma igreja, sabe que nós outros pensamos aqui adentro? Porque é o que os pastores nos ensinaram. A mim me ensinaram isso. Agora sua vida está na mão de Deus. Seus problemas vão desaparecer. Agora toda sua vida será diferente. Agora tu serás a pessoa mais feliz do mundo. Agora Deus vai transformar sua vida. E nós outros, mire-me cá por favor, ponga atenção. E nós outros desarrollamos aqui um cristianismo fraudulento, mentiroso, pobre, debilitado, porque nunca nos ensinaram a ser bravo, nunca nos ensinaram, nunca nos prepararam para a visita do diabo, nunca nos prepararam para momentos difíceis, porque o cristianismo de hoje em dia é esse cristianismo. Pai do Senhor, hermano, que o Senhor me lo bendiga, hermano, que Deus te bendiga, tranquilo, porque Deus está no controle. Encomenda todo em mano de Deus. Não é encomendar em mano de Deus. Deus não trabalha solo, Ele necessita de nós outros. Não é, eu se lo dejo todo a Deus. Deus já está cansado. Se lo dejo todo a Deus, não deja todo. Você tem sua parte que fazer. Eu tenho minha parte que fazer. Então, observa, desarrollamos este pensamento. E quando passamos por um problema,
ao revés de descer aquele problema, o eixo seco, revivam, que nasca carne sobre ti. Nós outros não temos esta força. Por que não temos? Porque estamos vazios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá esta intrepidez para falar. É o Espírito Santo que nos ensina a profetizar. Observa, apareceu a mão do Senhor, me levou ao vale de osso seco. Fui levado por ele Espírito de Deus ao vale de osso seco. Chegando aí, uma voz me dijo: puede estes ossos reviver? Observa qual era a resposta desse profeta. Ele disse: Senhor e Deus, tu lo sabes. Ele conhecia Deus. Quando Deus lhe perguntou, ele não dudou, ele não foi para ai bendito. E a hora que hago, ele disse claro a Deus: tu lo sabes. Então se Deus disse: ok, eu lo sei, sim, profetiza. O que significa profetizar? Declarar, hablar, fazer saber. Profetiza. Profetiza estes ossos secos. Diga lá estes ossos secos. Depois eu vou ler. Diga estes ossos que nasca tendões sobre ti. Profetiza. Quando aquele profeta profetizou, os ossos, disse na Bíblia, assim ruídos. Um osso ia encontrando-se com o outro. Mira que coisa gloriosa. Os ossos que estavam esparcidos se reuniram e formaram calavera. Depois Deus disse: profetiza a hora que nasca tendões. Estou acelerando, mas depois você pode ler. Profetiza que nasca tendões. Ok, Senhor. Assim ha dito o Senhor, que nasca tendões de ti. Começou a nascer carne. Quando cobriu, já era cadáveres. E Deus disse: profetiza que se cubra de piel. Que se cubra de piel. Terminou? Não. Profetiza a hora que ressuscite. Ressuscitou um exército. Igual que nós outros. É igual que nós outros. Deus disse a nós outros: você vai vencer esta depressão. Ai, será? Esses somos nós outros. Roberto, você vai vencer no trabalho. Ai, Senhor, se tu supiera como é mi jefe, mira a perna. Você quer poner coisa negativa em Deus. Te disse que você está enfermo. Deus disse: profetiza sua cura. Profetiza tua sanidade. Profetiza que esse quiste vai desaparecer. Profetiza. Ai, Senhor, mas será ele está tão grande? Esses somos nós outros. Por que nós outros somos assim? Me responda rápido. Porque nos hace falta o Espírito Santo. Nos hace falta. Aí temos medo de falar. Temos medo de profetizar. Porque é claro aqui, na Bíblia diz claro: quando eu derrame meu Espírito, você profetizará. Quando eu derrame meu Espírito, você hablará no Eva Línguas. Quando eu derrame meu Espírito, pero é sempre uma condição. Quando você tem o Espírito Santo, Jesus antes de ir-se, ele disse: recebereis poder quando haja venido sobre vós outros o Espírito Santo. Essa questão do Espírito Santo, ele é mais antigo que andar para adelante. É que nós outros tomamos o que é palavra. Os pastores de hoje em dia, as pessoas de hoje em dia, as igrejas de hoje em dia, nós outros estamos preocupados com doutrina, preocupados em deixar pelo crescer, preocupados em utilizar lienço, preocupados com religiosidade, e estamos olvidando-nos de lo mais importante: llenar-nos de Deus, patear al traseiro al diabo, mandar al diabo salir de nossa casa, mandar demônios salir de nosso matrimônio, mandar o diabo sair de nosso corpo. Nós outros não temos esta força.
¿Por qué no tenemos la fuerza? Porque falta o Espírito Santo. Somos cristianos, mas aqueles cristianos que nos ensinaram ser. Aquele cristiano que hace todo lo que o mundo hace. La época hoje é coquito. Em la mesa del cristiano de hoje em dia tem coquito. La moda hoje é Santa Claus. Em la casa del cristiano tem Santa Claus. La moda é Halloween. Em la casa del cristiano tem Halloween. Pastor em Califórnia, 3 anos atrás, ele e a família dele, os membros quedaram surpreendidos. Ele apareceu na fiesta, ele estava vestido de Drácula. Cada um, não, eu estou falando do que é verdade. Perdona-me, eu não conheci personalmente. Ah, por favor, vestido de múmia, por favor. Você já és uma múmia, não necessita nem vestir-se, não necessita nem Halloween. Mas por que acontece isso? Eu sei que eu sou crítico, eu sei que as pessoas não suportam escutar-me. Cambia de rede social, problema suyo. Eu sei que não suporta, mas não suporta. Eu não estou falando de mim, estou falando da verdade. Que cristianos somos nós outros? Se tu viermos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele nos hace sentir-nos mal. Observa ustedes, as amistades que você tinha antes. Você não consegue quedar cerca de uma pessoa falando palavrota. Você vê que rapidamente te incomoda. Essas classes de coisas te incomoda. Há muitas pessoas na igreja que dizem: bispo, perdona-me, mas eu já não sinto nem prazer em ir na casa de meus familiares. Eu não sinto prazer em falar com meus amigos. Eu estou sentindo-me rara. Eu digo: não, você está se santificando, porque eu também não tenho prazer em isso. Como pode um cristiano cheio do Espírito Santo involucrar-se com essas coisas? Gente, somos cristianos. Eu vou dar o último exemplo de como deveríamos ser. É sencillo. Agora está um jogo de beisebol, verdade? Sim ou não? Vai allá em Santurce. A maioria das pessoas de Santurce, a qual equipe vão? Dos Cangrejeiros, dos Santurce. Verdade? É isso? Não é isso? Vem a Caguas. Eu não sei se é Caguas, os criollos são de onde? De Caguas? Sei bastante disso. São de Caguas. Vem em Caguas e habla de los Cangrejeiros. Deve dizer: que é o que te passa, né? O que te passa a ti? Tu não eres cagueiro? Já tem uma peleia. É normal. Observa bem. Ele é cangrejeiro. Eu sou, sei lá, lo criollo. El outro é padre, el outro é Red Sox. Você pondria em seu corpo, você sendo de los Lakers, você pondria em seu corpo uma roupa de Michael Jordan? Eu não pongo, porque eu sou Laker. Eu não pongo. Se a playera 23 em meu corpo não entra. Eu não pongo. Porque me gusta Lakers. Georgiano le gusta Chicago Bulls. A mim não me gusta. Eu não pongo na camisa da equipe de minha esposa. Minha esposa é Corinthians. Nem para limpar piso eu quero essa camisa. Eu não uso. Meus amigos que me amam, dizem: Roberto, não, malandro. Isso daí não. Para mim não. Não quero nada, não gosto, não me gusta nada dessas coisas. Porque sou palmeira. Sou raiz. Não vá pôr nada em minha casa de outra equipe, não quero. Pero por que é isso? Observa para que você veja. Eu hice a eleição, é só para que você entenda como é. Deportivamente, eu hice a eleição de Palmeira. É tão forte que eu não quero nenhuma outra equipe nem passando cerca de casa. Mas nem passando.
Se passa em minha televisão, gasta minha luz, é para que eu esteja dizendo perda, 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 perda. E a maior tristeza é quando ganham. Por quê? Porque, eu não sei se você consegue entender, porque eu elegi uma equipe, eu tenho que ser fiel a aquela equipe, eu me entreguei àquela equipe. Vou dar um outro exemplo, eu me casei com uma morena, eu me casei com uma morena, eu me casei com uma morena, eu já não tenho mais motivo, e não tenho, vamos pô-la assim, vamos pô-lo desta maneira, eu já sou impossibilitado de mirar outra mulher, porque eu já sou casado, eu decidi casar-me, isso tem que ser sério para mim, eu já me casei, acabou, eu já não tenho esse direito mais. Não é difícil pensar assim, ou é difícil? Se eu não penso assim, e tenho minha cabeça volada, eu traiciono minha esposa. É a realidade, porque eu não sou certo de meu matrimônio. É o mesmo que religiosamente. É o mesmo, quando o cristiano, ele entende o que significa o Espírito Santo na vida de um cristiano, ele cambia todo por el Espírito Santo. É como eu disse ao princípio, você quer entender o Espírito Santo? É sencillo. Haga que o Espírito Santo se enamore de ti. Como você vai fazer isso? Mostrando ao Espírito Santo, que ele é mais importante que o deporte, que você tanto ama, que ele é mais importante, perdona-me dar esse exemplo, eu sei que é pesado, que ele é mais importante que a mulher que você se casou, que ele é mais importante que o filho que você pariu. Eu sei que é louco isso, eu sei que é louco, oi, mas dentro de algum tempo, você vai dizer, oi, eu entendo o mesmo. Não é que você vai deixar de amar seu filho, deixar de amar sua esposa, deixar de amar sua equipe de futebol, deixar de amar seu deporte, não, mas você sempre vai pôr o Espírito Santo primeiro que aquela pessoa, primeiro que aquele deporte. É isso que hace de los grandes homens de Deus. Não é palavra. Ah, eu amo a Deus, eu sou louco com Deus. Ei, meu amor, quantas noivas você teve que você deu que você era louca por ele? Era tão louca que você se casou com outra. Por quê? Porque não era, você lhe gostava aquela pessoa, mas não era para matrimônio. Lhe gostava, mas não chegou ao nível alto de querer. Assim somos nós outros na igreja. Então, recuerde-se bem, quem levou Ezequiel ao vale de osso seco? Não foi o diabo, foi o próprio Deus. Ele foi levado por ele Espírito. Por que ele venceu? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da presença de Deus. Quando Deus lhe disse, Ezequiel, você está vendo isso aqui? Sim, estou vendo. Que é o osso? O osso, verdade? É, são ossos. Ah, que bueno. Bastante osso, né, Senhor? Sim, sim, é bastante. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim, dímelo. Você crê que esses ossos podem reviver? Ah, Senhor, Tu eres o Senhor Todo-Poderoso. Tu lo sabe. Observa, atenção por favor. Observe o princípio da Bíblia. O Espírito Santo solito não poderia mandar aqueles ossos levantar, porque o Espírito Santo não profetiza. Quem profetiza? Você. Ele necessitava entrar em alguém. Deus não hace a obra solo, ele necessita de alguém. Então ele dijo, ¿puede estes ossos reviver? Tu lo sabes. Puede. Sabe como? Não. Profetiza. Manda. Ordena.
Você vai ver aí que é assim mesmo. Ossos secos, escuchar a palavra do Senhor. Você crê que pode nascer carne? Claro. Profetiza. Profetizar? Sim. Ok. Nasca carne. Você crê que pode ressuscitar? Tu lo sabe. Profetiza. Ressuscita. Vê a aliança. Vê a Itza. Vê a Luiz. Vê a Jorge. Vê a Beli. Vê a aliança de Deus com o homem. Vê que coisa gloriosa. Era toda coisa impossível. E é impossível quando o cristiano está lejos do Espírito Santo. Quando o cristiano está lleno do Espírito Santo é sencillo. Ô Roberto, manda o paralítico levantar. Ah, está bem, Senhor, paralítico, levanta em nome de Jesus. É paralítico, levanta. Ô Roberto, o que te disseram? Que aquela pessoa tem um câncer, é isso? Cura aquela pessoa em meu nome, ele será curado em nome de Jesus. O milagre acontece porque o Espírito Santo, ele está sujeito a você. Disse a Bíblia, o Espírito está sujeito ao profeta. Quando o profeta está sujeito ao Espírito. Luiz, todo o que você diga a Deus, Deus lo hace. Se todo o que Deus te disse, você lo haga. É assim, é tão sencillo. Não é difícil, é só entender isso. Por que os cristianos têm medo de depressão? Por que os cristianos têm medo de perder trabalho? Por que os cristianos hoje estão bem e amanhã estão mal? Porque hoje está numa igreja e amanhã está na outra. Porque hoje camina para arriba e amanhã camina para baixo. Porque são pessoas sem personalidade espiritual. São pessoas sem identidade espiritual. Igual que Pedro. Pedro era cristiano, seguia a Cristo. Cristo digo a ele, me vas a negar. Não jamais lo hago. Me vai a negar. Antes que o gado cante, me vá negar. Lo negou. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo. Quando Pedro se llenou do Espírito, os mesmos polícias, por decírselo assim, foi donde Pedro e digo, tu estava com Jesus, aquele que foi crucificado. Pedro digo, sim, eu estava. E se me vai crucificar, me crucifica de ponta cabeça. Porque não sou digno de ser crucificado como Jesus. Era o mesmo Pedro, mas a atitude era diferente. Por quê? Porque aquele Pedro já estava cheio do Espírito Santo. Não há gente, não há que falar. Se eu hablo mais, eu te canso, você duerme, você desmaia. Se eu hablo mais, você vai morrer de tanto escutar. É que já não entra mais palavra, não tem mais palavra. É só dizer a Deus, Senhor, eu quero a Ti adentro de mim. Eu quero a Ti. O que tenho que fazer para que Tu entres em mim? Enamora-te de mim. Enamora-te de mim. Porque é sencillo, uma madre pode dizer, ah, meu filho me ama. É claro. Claro que ele te ama. Quantos meses quedou cargando ele mocoso na pança? Não é, velho? Quantos meses você amamantou? Não sei quantos meses foi. Quem ensinou ele a andar? Quem deu os regalos? E o chocolate em Walmart? E os escândalos que fazia? Quem era que o protegia do papá quando ele queria pegar? Venga para mami. Quem era? Era você. Óbvio que seu filho tem que amar-te. Você conquistou seu filho. Minha mamá me conquistou. Óbvio. Agora bem, que hacemos para conquistar o Espírito Santo? Onde está o chocolatecito do Espírito Santo? Onde está você protegendo o Espírito Santo? Venga, filho, eu não vou deixar que nada te golpeie. Onde está o cuidado com o Espírito Santo? Como o Espírito Santo se enamora de nós outros? Só porque entramos em uma igreja?
Só porque participamos de um serviço. Ah, agora eu sou cristiano, eu deixei de roubar. Você já deveria haver deixado de roubar há muito tempo. Tem muita gente no mundo que não é cristiano e não rouba. Na hora sou cristiano, eu não vou trair a minha esposa. Tem muitos homens fiéis no mundo e não é cristiano. Nós outros, eu não sei, nós outros agarramos um mundo. Eu pongo esse nome como Cristolândia. Nós outros agarramos um mundo raro para viver e esconder-nos atrás de uma roupa para dizer que somos cristianos. Esconder-nos atrás de frasecitas. A sangre de Cristo tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Nós outros, com todo respeito, nós outros aprendimos o dialeto cristiano. Está amarrado em nome de Jesus. Pessoal, aprendemos a falar. Igual que aqueles muchachos de Pablo. Em nome de Jesus que Pablo predica, sale do corpo dele demônio. O demônio responde aos pastores, conosco Jesus. E sei quem é Pablo, eu lo veio predicando aí. Pero tu quem eres? Eu te vou dar uma paliza. E deu uma paliza nos dois, quase matou os dois. Por quê? Porque queria exercer um cristianismo só com de boca. De boca não funciona. Amém, gente? Então, queridos, entenderam essa parte aí? Por favor, me diz o título, Itza, de Ezequiel. El valle de los huesos secos. Ok, antes de isso, Itza, antes de isso aqui, de Deus vai Ezequiel, aquele valle de hueso seco, que Deus isso com Ezequiel? Antes. El 36, que Deus isso? El 36, 25, que diz aí? Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas. Les limpiaré de todos sus ídolos. 26. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. 27. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Isso foi em 36. E no 37 que Deus mostra a Ezequiel. Aí está agora, Ezequiel, a diferença de você para os outros cristianos. Aí está a diferença de você para os outros profetas. Onde você está? Valle de hueso seco. Você já tem meu espírito, verdade? Tem um novo coração. Cambiei sua mentalidade, verdade? Assim, Senhor, eu aprendi tudo isso. Deixa-me fazer uma pergunta: pode esses huesos reviver? Tu lo sabe, mas não pode? Já tem o Espírito Santo, verdade? Sim. Já está cheio de Deus, verdade? Sim. Profetiza. Ordena. Se reúna. Nasca carne. Nasca piel. Levanta. Agora vai à casa. Terminou a obra. Nada era difícil para Ezequiel. Nada. Por quê? Porque ele estava cheio de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo. Hoje em dia é igual. Luiz, que você entende dessa prédica? Eu vejo você ponendo muita atenção. Como você vê esta ensinança? Como você visualiza isto? Essencial é o Espírito Santo. Luiz, quando vocês têm um problema bem grande, um problema espiritual, na verdade não existe problema grande, um problema espiritual, um problema, vamos dizer assim, aos olhos humanos, difícil de resolver, que você deve ter adentro de você para conseguir vencer? Aí está. Não é difícil entender isso. Você pode ser cristiano sem o Espírito Santo. Não há nenhum problema. Você pode elegê-lo e dizer:
está bem, só ser cristiano está bem. Não há problema, você pode. Só que te lo digo, eu tenho quase 40 anos sem isso. Eu já vi centenas de obispos fracassarem. Eu já vi centenas de pastores fracassarem. Eu já vi muitos membros saírem. Esta igreja aqui, se fuera para as pessoas que um dia entrou aqui, estar aqui, eu já teria que comprar o terreno de al lado. Eu disse ao pastor Vitor, temos que pôr púlpito aqui e eu teria que predicar para allá. A lo mejor chegaria em Caiei. E é possível isso, quando você quer ir na igreja com pessoas sem compromisso. É fácil ter isso. São pessoas sem compromisso. Você não vai molestar as pessoas com sua prédica. Sua prédica vai cair bem às pessoas. E sei fazê-lo. É que eu me proíbo de fazer. Mas eu sei fazê-lo. Aleluia, irmão, que Deus me los bendiga. Póngase de pé, vamos adorar ao Senhor. Jesus disse que estaria contigo hasta os finales de los tiempos. Aleluia, Deus é bueno, God is good all the time. Deus está em seu controle, Deus vai cuidar da sua família. Tá, é só Deus que te dá e você. Pero esse é o evangelho. Isso qualquer pessoa quer escutar, qualquer pessoa. Pero isso não te vai dar força quando você tem que passar por um problema difícil. E este é o problema de nós outros. Ezequiel foi levado a uma prova. Ele venceu esta prova. Aí, gente, não vou ler mais não, tá? El Valle de los Huesos Secos, experiência. Ezequiel 38, profecia contra Gog. Observa, Ezequiel 40, la visão do templo. Eu só não estou legendo título, tá? Para depois nós outros estudarmos. Ezequiel 43, la glória do Senhor llena el templo. Observa só uma coisa buena. Ezequiel 47, el agua saludable. Ezequiel 48. Aí você vai legendo aí o livro de Ezequiel. É só bendições. Não tem nenhum problema mais que Ezequiel não haja vencido. Por que será? Porque estava cheio do Espírito Santo. Estava cheio da presença de Deus. Vamos falar assim. Porque se abre o Espírito Santo, as pessoas vão dizer que não era o Espírito Santo, porque Jesus não havia morto. Ignorante, estou dizendo a maneira de expressar. Estava cheio da presença de Deus. Quando você tem a presença de Deus, você é um cristiano diferente. Você é um cristiano ousado. Nada te deixa com medo. Nada. Vão cambiar, vão botar uns funcionários da empresa. Ok. Quando começa? Oi? Mira, eu estou temblando, me dá nervio. Essa classe de conversação não vai existir em você. Que nervio? Nervio de quê? Nervio de quê? Vai vir um huracão e vai matar. Você vai morrer de qualquer maneira. Se não ser de um huracão, você vai resbalar em um lago, você vai morrer. Cair de uma bicicleta, você vai morrer. Não tem isso em nós outros, não vai ter isso. Mas você viu que se ganhar tal presidente, que ganha presidente que seja. Você não tem essa preocupação, porque Deus está com você. Amém? Entenderam, gente? Eu quero agora chamar a vocês a lo que eu hice na manhã. Eu vou chamar a vocês aqui adelante. E a partir de hoje será assim, viernes será assim, domingo será assim, hasta o ano 2026, hasta el mês, observe.
observa bem, pastor Vitor escreve 500 vezes, ustedes recuerdan al pastor, tiene que ser assim, hasta el mês de abril, nós outros vamos enamorar-nos do Espírito Santo. Eu vou chamar vocês aqui, eu vou apagar todas as luzes, e você vai, a partir de hoje, tomar algo em sua vida que é muito especial para você. E quero que você comece hoje, tomar essa coisa especial e pô-la ao lado do Espírito Santo. E começar a exercitar. Não tenha medo de fazê-lo. Quem é mais importante em minha vida hoje? O Espírito Santo é isso aqui. E nós outros vamos, antes de chegar o ano 2026, você verá que o Espírito Santo vai inundar seu ser. A única coisa que o Espírito Santo quer saber, Luiz, a única coisa que ele quer saber, ele te ama demasiado e ele quer saber quem é mais importante para você, se é ele ou qualquer outra coisa. Não tenha medo de lutar por isso. Quem é mais importante para você, madre? É seu filho ou é o Espírito Santo? E é tão sencillo você entender. Se não fora por el Espírito Santo, você não teria hijo. Se não fora por el Espírito Santo, você não teria trabalho. Se não fora por el Espírito Santo, eu não teria Sandra. O Espírito Santo chegou em minha vida primeiro. É Ele que é especial. Primeiro é Ele. Isso se chama bautismo com o Espírito Santo. Você conhece bautismo com água, conhece la conversão, bautismo com água, e isso é o bautismo com o Espírito Santo. É o sello de Deus no ser humano. É isso que Deus quer. Amém? Passe adelante. Quer descer acá adelante, por favor? Óbvio, esse exercício que vamos fazer, você não é obrigado a ser, ok? Estou dando mais ou menos um tipo de lo que vai do próximo passo para que o Espírito Santo entre em você, em nome de Jesus. Amém? Ponga as mãos por em cima de seu coração. Cierrem seus olhos, por favor. E com as mãos por em cima de seu coração, eu vou pedir ao pastor, para que quedemos mais tranquilos, eu vou pedir ao pastor que apague as luzes, para que você esteja a gusto. Se você quer arrodilhar-se, você se arrodilha, haga o que você queira. Este é seu momento com Deus. Primeiro, mentalize em sua cabeça que é a coisa ou a persona, o objeto, a situação, que é a coisa mais importante para você, que você tem, que te fascina, que te chama a atenção. Um carro, uma casa, um esposo, uma esposa, um amigo, um deporte, a igreja em si. Que é importante para você? Mentalize isto. Que é importante para você? Mentalize isso. Padre, quando eu penso em coisas importantes e que realmente são importantes, eu penso em algumas como pastor
pastor, eu penso em minhas ovelhas, em como amo as pessoas que estão na igreja, como sou capaz de esforçar-me para ajudar esta pessoa em todos os sentidos, não importa qual seja a coisa, e tu sabes que eu haria de todo por ajudá-los. Quando eu penso em minha vida personal, entra minha saúde, entra minha alegria, minha fé, minha devoção. Mas eu quero que tu sepas, Senhor, que tu eres mais importante que tudo isso. Tu eres mais importante que minha fé. Tu eres mais importante que minha saúde. Tu eres mais importante que os missioneiros. Tu eres mais importante que a igreja. Tu eres meu tesouro mais grande. E quando paro para pensar em família, eu me recuerdo sim, em primeiro lugar, de minha esposa, que la amo com toda a minha alma, de todo o meu coração, e tu lo sabes, pero não mais que a ti, e de esto tu lo sabes. Eu não tenho que falar. És uma pessoa, Senhor, que tu pusiste a meu lado há quase 40 anos, me suportou em los vícios, me suportou desempregado, me suportou em traições, em tudo o que ela não deveria suportar. Por isso la quero, la amo, la respeito. Pero não é assim, e nunca será mais importante que tu. Porque quando eu estava abandonado, quem apareceu foste tu. Tu apareciste, Senhor, me abraçastes e me chamastes e me dirigiste, me vas a servir, te utilizarei. Então, se tu eres mais importante que Sandra, não há dúvida disso. Senhor, quando paro para pensar em las coisas materiais, que a mim pouco me importa isto, pero eu quero valorar sim, valorizar meu carro, valorizar a casa que eu vivo, valorizar o que tu me das, o que tu me deixas utilizar. Mas eu quero que tu sepas, Senhor, que contigo eu posso correr em bicicleta, que não há nenhum problema para mim. Eu quero que tu sepas, e tu lo sabes, que eu posso viver, Senhor, em um rancho, em um quarto, ou posso viver na igreja, dormir em qualquer lugar, comer qualquer comida. Com isso, Senhor, te digo que tu eres mais importante que minha comida, mais importante que qualquer coisa. É fácil, Senhor, falar isso, porque são muitos anos que eu he vivido isso. Mas eu não estou aqui para falar de mim. O que eu quero com isso, Senhor, é que essas pessoas, cada um que aqui está, haga um exame de consciência e comece a partir de hoje pesar em balança o sentimento que há por ele irmão, por la irmã, por hijo, por padres, por padrinos, por madrinas. O sentimento que há por pastor, por minha persona, e poner isso, Senhor, ao lado suyo. E eu quisiera tanto, Senhor,
que a eleição desta pessoa fuera por ti, que tu fueras lo mais importante na vida de eles. Meu amigo, amiga, agora, bem bajito, nadie necessita escuchar. Compara lo que você está pensando com o Espírito Santo e com suas palavras. Diga-lhe a Ele se Ele é mais importante que isto. Você lhe disse a Ele que sim. E se não és, não tenha vergonha, é normal. Pida-lhe a Ele que te ajudes a pôr Ele em primeiro lugar, a entender desta maneira. O Espírito Santo, esta mini vigília, esse momento de oração, é para que estas pessoas, Senhor, entendam qual é o lugar que tu deves de ocupar em nossas vidas. Oh Deus, abraça a Luiz com tus braços tiernos, abraça a Evelise, a Jorge, a Georgiana, a mim, ao pastor, a José, a Itza. Abraça, Senhor, a cada um de nós outros neste momento, como tu hiciste em la manhã, abraçando a Dino, abraçando a Miriam, a Diné, a Ana, os que estavam presentes. Abraça nós outros, Senhor. Entra em nós outros, Pai. Não queremos deixar-te sim uma casa para viver. Viva em nós outros, Espírito Santo. Espírito Santo, sacia tu vontade de hablar ao sofrido através de minha boca. Toca, Senhor, ao sofrido através de minhas mãos. Alcança, Senhor, ao perdido através de meus pés. Utiliza meus pés, Senhor, para chegar onde tu queiras chegar. Utiliza minha voz para chegar onde tu queiras chegar, ao coração do sofrido. Aleluia, Senhor. Se com nós outros, Pai. Entre nós outros. Estamos praticando a comunhão com o Senhor. Já não queremos mais, Senhor, só aprender do Espírito Santo. Queremos ter vida com Deus. Queremos estar bajo de presença. Agora, meu amigo, minha amiga, antes de irmos à casa, hable com Deus de uma maneira que você mesmo se escute os te falando. Hable com Ele. Diga-lhe a Ele que você é a casa dele. Diga-lhe a Ele que seu coração é o verdadeiro pesebre dele. Diga-lhe a Ele que você está disposto a servir-lhe a Ele, a entregar-se a Ele. Diga-lhe a Ele, Senhor, quizás hoje, a primeira adoração, a primeira oração desta maneira, eu não tenho muito que dar-te a ti, mas eu quero desarrollar isto, eu quero entregar-me a ti, eu quero sentir tu Espírito, Senhor. Nada, Padre,
pode ser mais importante que tua presença em minha vida. Nada pode ser mais importante que receber do Espírito. Respire profundo e diga: Senhor, prepara-me para as grandes vigílias que vamos a ter. Senhor, a partir de hoje, eu quero pensar um pouco mais em meu Senhor. Quão importante és o Senhor para mim. Toma minha vida, meus caminhos em tus mãos. E que quando eu esteja no vale de huesos secos, eu pueda profetizar e ver a grandeza do Senhor. Transforma-me em um cristiano cheio do Espírito Santo. Não cheio de palavras, mas cheio do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amém? Gente, importante. Eu vou falar desta maneira. Importante que todos os viernes, eu já tive na conversação com o pastor, nós outros vamos começar a ser vigílias. E o que vamos fazer a partir de hoje é enamorar-nos do Espírito Santo. Gente, você vai ter uma experiência gloriosa com Deus. Gloriosíssima. Deus ama a todos vocês. Se só quedaram vocês para escuchar esta classe de prédica, é porque Deus só queria vocês. Amém? Vuelva supuesto e que Deus me los bendiga a todos vocês. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Será tremendo, gente. Eu estou seguro que será tremendo. Será tremendo. Tremendo. Eu vou terminar o serviço. Mientras você abre sua Bíblia em em Hebreus 13:16, Hebreus 13:16, eu vou seguir aqui preparando a vocês para a vigília. Amém? Quando você chegue a sua casa, você tem um tempecito, aparta um tempo com Deus, aparta um tempo para que você mentalize isso, para que você diga a Deus: Senhor, como poner você em primeiro lugar, como entender isso? É difícil, eu sei que é difícil, mas como eu consigo fazer isso? E o Espírito Santo, ele vai entrando em você. Vai chegar um momento que as coisas vão ser naturais. E não se preocupe, não pense: não, mas se eu hago isso, será que meu filho me vai querer menos, minha esposa me vai querer menos? Não, prova de isso é só você falar com Sandra: não me querem menos, não me querem muito mais. É porque essa é a vontade de Deus. Gente, eu vou terminar o culto, pero aprenda. Allá o princípio da Bíblia, allá atrás, quando Deus começa a caminhar com o homem, ele disse uma coisa ao homem. Ele disse: eu sou o Senhor, tu Deus. Aí ele disse, observa bem: sou fuerte e sou celoso. Deus tem celo de nós. Ele não nos criou para compartilhar a nós outros. É que a gente não entende isto. Quando Deus criou Adão e Eva,
Deus criou os dois para que os dois tuvieran solo os ojos em Ele. Um dia Ele aparece e Ele disse a Deus, e Ele disse a Adão: "Onde estás?" E ele disse: "Estou escondido atrás de um arbusto." "Pero por que está escondido?" "Não, porque eu estou desnudo." "E como sabe que estás desnudo?" Vê que o amor de Deus por Adão era o mesmo amor que ele tinha por Eva. E ele não queria que eles tivessem conhecimento do bem e do mal. E assim somos nós outros hoje. Creio que está caindo água, Vitinho, do aire. E assim somos nós outros hoje. Ponga muita atenção. Assim somos nós outros hoje. Deus nos dá uma esposa. Eu sou casado, puedo falar isso. Deus nos dá uma esposa, querendo que nós outros glorifiquemos a Ele com nosso matrimônio. Nós outros, muitas das vezes, derramos a Deus por causa de nosso matrimônio. Derramos a Deus por causa de nosso primo. Derramos a Deus, e a culpa não é sua. Isso acontece porque não estamos preparados espiritualmente para pregar com isso. O bispo, mas para terminar aí, o bispo, então se eu elijo a Deus, eu perderia minha esposa? Te garantizo que não. Porque Jesus disse: aquele que deixa padre, madre, hermano ou bienes por amor de mim, en el presente recebe 100 vezes mais. Não é que você vai receber 100 mulheres. Deus vai transformar sua mulher. Não é que você vai receber 100 casas. Deus vai transformar sua casa. É isso que quer dizer. Gente, você serve o Senhor Todo-Poderoso. Ele não vai fazer que eu perda nada por amor a Ele. Ele não vai permitir isso. Ele não vai permitir. Não vai permitir. Ele não vai perder trabalho por Deus. Deus não vai permitir. Por lo contrário, se aquele jefe te bota, você pode estar seguro. Você é candidato a ser jefe de seu jefe. Qualquer dia da vida, a vida assista. E ele passa a ser seu empregado. Amém? Então, vamos pensar nisso. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Disse assim a Bíblia. Isso eu estou sempre lendo mensagem, como eu te prometi, para ensinar-lhes sobre a ofrenda, ok? Ensinar-lhes. Eu sou uma pessoa que eu hablo de ofrenda, mas você não necessita dar ofrenda se não quer. Eu só não quero que você aprenda. Aprenda, ok? Disse assim, Hebreus 13:16. Não se olvidem de fazer bem, nem de la ajuda mútua, porque estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Que agrada a Deus? Hacer el bien para as pessoas. Observa o que diz abaixo. 17. Obedeçam a seus pastores. Eu não digo isso para que você me respeite, não é nada disso, tá bem? Obedeçam a seus pastores e respeitem-nos. Eles cuidam de vocês porque sabem que têm que rendir contas a Deus. Assim, eles cuidarão de vocês com alegria e sem quejar-se. Sem quejar-se. Mira o que Deus está falando ao pastor Vitor e a mim, aos pastores que me escutam. Eles servirão ao povo com alegria, sem quejar-se. De lo contrário, que disse aí? Não será proveitoso para vocês. Vê como Deus golpeia a todos. Ele está dizendo: você, membro, ovelha, haga el bien. Haga el bien. Prepare sua ofrenda. Haga el bien. Não esteja preocupado, que esse pastor está haciendo com o diezmo. O diezmo que disse sobre o diezmo é a Bíblia. Você está cumprindo com a palavra de Deus. De mim você não tem que ter nenhuma dúvida, não, porque eu trabalho para sobreviver. E você sabe disso, desde que abrimos a igreja.
desde que abrimos a igreja. Sou uma pessoa que me visto com o que posso vestir-me. Eu calço o sapato que posso calçar. Se tem que fazer também o serviço de chancleta, eu vou fazer de chancleta. Eu não tenho nenhum problema comigo. Então não se preocupe com isso. Quando você diezma, você está cumprindo a palavra de Deus. Haga como Marcos disse uma vez no seminário. Eu sempre dei meus diezmos, sempre mando meus diezmos. Lo que hacen os pastores com meu diezmo não me importa. É isso. Ele está cumprindo com a palavra de Deus. Por isso ele é super prosperado. É isso que está dizendo. Haga el bien. Haga el bien, haga sua parte. Depois chega nós outros pastores. Ele disse: os pastores cuidam de ustedes. Sabe por quê? Porque eles um dia prestarão contas com Deus. Ai do pastor que está rugando com você. Ai de mim se eu rugara com você. Eu não seria louco de fazer isso. Eu não seria louco de rugar com as pessoas. Eu jamais faria isso. Jamais faria isso. Eu vendo água em la calle, pero jamais enganaria vocês. Você pode crer. Se não quer crer, não há nenhum problema também. Pero eu estou falando delante de Deus. Jamais faria isso. Bem. Termina isso, observa o que Deus disse. El pastor cuida de ustedes. Com quê? Alegria. Com quê? Alegria. Com alegria. Quantos pastores reclamam? Eu tenho que fazer esse serviço. Eu tenho que fazer isso. Então não seja pastor. Eu tenho que fazer tanta coisa. Você não me vê reclamando de nada. Reclamar de quê? Se esse é meu ofício. Meu ofício. Todas as vezes, Vitor, como você está? Tudo bem? Está onde? Estou na casa, o bispo. Vamos subir para orar, dale, pues. Pastor Vitor é assim. Não tem nenhuma palavra negativa, dale, pues. Vitor, você poderia passar aqui na casa, dale, bispo. Estou chegando, estou com uns 10 minutos. Vamos subir para orar por Itza, por José, por arará, vamos fazer propósito. Dale, pues, dale, pues, dale, pues, dale, pues, dale, pues, dale, pues. Ouviu, bispo? Vitor, não vamos comer em lugar nenhum, porque não dá. Tranquilo, bispo, tranquilo. Assim é a vida do pastor. Hacemos com alegria. E por que hacemos com alegria? Termina. Porque se não hacemos com alegria, o que disse aí? Não será proveitoso para vocês. Então, se o que hago com alegria. O que vamos fazer por você, hacemos com alegria. Vamos nos reunir para fazer qualquer coisa na igreja, vamos fazê-lo com alegria. Aqui tem missionário que limpa os banhos, que revisa as coisas da igreja. Eu nunca vi um missionário aqui reclamando das coisas. É isso é glorioso. Hacemos para Jesus. Amém? Então, a ofrenda é justamente isso. Você quer dar sua ofrenda? Você pode ajudar na casa de Deus com sua ofrenda? Hazlo, pero hazlo com alegria. Porque Deus ama al dador alegre. Amém? Então, quando você venga acá adelante, o pastor, ele vai estar esparciendo el água sobre você. Ok? Então eu quero que todos venham adelante, independentemente da ofrenda, porque vamos esparcir el água. Amém? Pode passar adelante, por favor, em nome de Jesus. E os que estão online, que Deus me los bendiga a todos vocês. E recuerdem-se que os viernes estaremos em vivo, tá bem? Bendiciones a todos.